O Vasco anunciou ontem de forma oficial a contratação do volante Santiago Sousa. E muitos torcedores do Vasco, eu estou vendo que de fato não sabem o porquê o Vasco contratou o Sousa. Eu já te adianto que ele tem um encaixe perfeito no sistema tático do técnico Pedro Emanuel. E ele tem um poder muito grande de potencializar outros jogadores também do Vasco. Vou te mostrar esse encaixe no vídeo de hoje, as principais valências do Santiago Sousa, até para você ter uma expectativa real do que ele pode ou não fazer no time do Vasco. Beleza? Só é muito importante que já no início do vídeo tu deixa o like aí embaixo. Se tu puder se inscrever no nosso canal, estamos com a meta de bater os 300 mil inscritos e é de graça. E se tu puder pegar o link desse vídeo, compartilhar com algum amigo teu vascaíno, cara, tu vai ajudar o teu amigo vascaíno e vai ajudar aqui o nosso canal. Beleza? Agora sim, vem conhecer nos mínimos detalhes o novo reforço do Vasco, Santiago Sousa. E cara, o Santiago Sousa é um volante que tem 1,82 m de altura, tem 27 anos de idade, é um jogador que preferencialmente chuta com a perna direita e ele está vivendo o seu momento de auge físico e técnico na carreira. A sua principal posição é um meia central, mas ele pode jogar como zagueiro central, também pode jogar como volante, e ele é um jogador que tem aqui nas suas características, nesse mapa aqui do Futmob, os pontos fortes dele, né, são as ações defensivas, os duelos aéreos também. Ele é um jogador muito forte nos duelos aéreos, então ele chega para ser um cara que vai ajudar demais o Vasco a parar de sofrer gols pelo alto, e vocês podem perceber que ele não é um jogador que cria tantas oportunidades de gol, e também não é um jogador que marca tantos gols e nem tem tantas tentativas assim de chute, mas ele tem ótimos números também aqui em passes. Então já dá pra gente entender um pouco sobre qual é o estilo do Sousa só olhando isso daqui, né? E aí quando tu para olhar, o Sousa, ele é um jogador que nos últimos 20 jogos, jogando na Liga Profissional da Argentina em 2026, obteve uma nota média fantástica de 7,39. Ele é um jogador que se mantém muito em alto nível, cara. Todos os jogos do Sousa são regulares acima de nota 7. Isso tu pode colocar nos últimos 2 anos. Interessante para a gente analisar o mapa de calor dele, para a gente entender ainda mais a fundo sobre o Sousa, a região no qual ele toca na bola, que é iniciando as jogadas para a equipe. Tu vê que o Sousa praticamente não pisa na área do adversário, ele não é um segundo volante, aquele camisa 8, ele é muito mais um jogador que vai organizar o jogo para a equipe, com bolas longas, com passes verticais, podendo baixar entre os zagueiros. Sabe essa função que o Jair vem fazendo no Vasco? É aí que o Sousa jogava quando ele atuava no Racing, e ele fazia isso de forma assim perfeita, sendo dos volantes mais completos do campeonato argentino e do futebol sul-americano. Continuando analisando, ele marcou um gol nesse último campeonato argentino pelo Racing, e aqui foi de onde aconteceram as suas finalizações. Tu vê que essas finalizações na área são muito mais finalizações de cabeça, muito mais finalizações que ele vai preencher a área para o seu time. Então ele marcou um gol. Os pontos fortes aqui do Sousa de fato não são a finalização, ele teve 17 chutes, mas a gente tem que olhar para os números dele de passes, que são muito bons. Ele deu uma assistência, assistências esperadas 1,13, passes bem-sucedidos 915 com 81% de acerto, nos passes longos certos 120 com 66% de acerto, e isso é muito alto, e esses são os números dele jogando em 2026, o ano atual. Chances criadas 14 pelo Sousa, grandes chances criadas 1, cruzamentos bem-sucedidos 2 e cruzamentos bem-sucedidos aqui em porcentagem 33,3%. Ele não é um jogador de drible, então os dribles conseguidos dele realmente são muito baixos, ele nem tenta tantos dribles assim, difícil dele tentar dribles. Disputas ganhas, que é um ponto muito forte do Sousa, 1,37, duelos aéreos vencidos, que é talvez um dos pontos mais fortes do Sousa, 92% de êxito, e nos duelos aéreos vencidos em média, 68,7, então ele duela bastante e vence muitos duelos aéreos o Sousa. Toques, 1.428, toques na área adversária, 23, então ele não é esse volante de fato que fica pisando na área o tempo todo. 5 bolas roubadas e 7 faltas sofridas. E quando a gente olha para as ações defensivas do Sousa, aí ele cresce mais ainda, com 185 ações defensivas, foram 36 desarmes, 44 interceptações, 6 chutes bloqueados e 27 faltas cometidas por ele. 87 posse de bola recuperada para a equipe e no terço final 3, mas assim, ele é um jogador que marca muito mais ali na entrada da área, na parte defensiva. Ele não é aquele jogador que vai encaixar a pressão lá em cima, até porque não é a posição que ele joga. Bolas afastadas 99 e jogos sem sofrer gols 8 do Sousa. Ele é um jogador que levou 5 cartões amarelos e nenhum cartão vermelho. Então os números dele atualmente em 2026 são muito bons. É muito difícil de você ter um volante, nem sei se tem aqui no futebol brasileiro, que vai ter números que acompanhem o Sousa. É claro, tu vai falar que ele
da Argentina é mais fraca, mas muitas vezes quando jogam times argentinos contra times brasileiros, os jogos são extremamente equilibrados. Então assim, não é essa baba toda o campeonato argentino como muita gente fala. E agora eu vou te trazer análise de vídeo para te mostrar tudo que eu mostrei aqui nos números em campo, acontecendo de fato. A verdade é que, sem sombra de dúvidas, Santiago Sousa é uma grande contratação feita pelo Vasco. Mas ele tem algumas funções dentro de campo, então você precisa ter as suas expectativas atreladas ao que ele pode de fato fazer pelo time do Vasco. Sousa é um primeiro volante, né, cara? É um jogador que organiza essas jogadas, pode jogar também como um camisa 8, mas a posição que eu mais gosto do Sousa e é onde eu acho que ele se destaca mais é jogando como camisa 5, porque ele faz bastante essa parte defensiva para a equipe. É um vencedor de duelos natos, o Sousa. É um jogador que costuma jogar em blocos médios, pode jogar também em blocos baixos, mas não impede dele jogar com um time com a marcação mais alta, com a marcação mais pressão. O Vasco do Pedro Emanuel vem jogando muitas vezes com um bloco mais médio, vira e mexe, pode pressionar também o adversário, mas espera muito mais as ações do adversário para recuperar essa bola no setor do meio de campo e aí depois sim ligar transições rápidas. É assim que vem jogando o Vasco do Pedro Emanuel e o Sousa se encaixa muito bem. O Sousa chega também para resolver um grande problema que o Vasco tinha. Diminuiu bastante, é bem verdade, mas na questão da bola aérea. Mas olha o Sousa iniciando as jogadas. Ele tem essa capacidade de encontrar esses passes mais verticais, esses passes mais densos, mais fortes. É um jogador também que consegue muitas vezes, pelo fato de estar mapeando o tempo todo, jogando de cabeça em pé, de cabeça erguida, encontrar um homem livre para a equipe. Mas olha só, o Sousa ele joga nessa posição aqui, entrando entre os zagueiros, fazendo essa função que o Jair faz no time do Vasco atualmente. Então ele se encaixa muito bem no que quer o Vasco, no que quer o técnico Pedro Emanuel. Ele pode jogar-se nesse camisa 5 híbrido, que pode baixar para fazer uma de zagueiro em alguns momentos, pode saltar também. Ele se encaixa perfeitamente no que quer o técnico Pedro Emanuel no momento. Protege muito essa região do funil, essa entrada da área. É um jogador também que pode e vai muitas vezes variar o corredor para o time do Vasco, escolher por qual corredor o time vai atacar, pela direita, pela esquerda. Ele tem muita essa capacidade também do passe longo, e a imposição no jogo aéreo do Sousa é algo que de fato me impressiona bastante. Porque ele é um jogador que tem 1,82 m de altura, se tu olhar assim ele não é um cara tão alto, mas ele tem muita imposição nos duelos aéreos. É um jogador que tem uma boa impulsão e também tem um bom embate físico contra os adversários. Tem um excelente tempo de bola e por isso ele se destaca. Então ele vai ser um jogador que vai ajudar o Vasco a ganhar essa primeira bola que vem rifada do goleiro. Quando o Vasco encaixar a marcação e forçar o goleiro a fazer o chutão, o Sousa vai duelar e na maioria das vezes vai conseguir vencer esse tipo de duelo e fazer o Vasco recuperar essa bola e continuar pressionando o adversário. Jogador de bom passe, acerta a maioria dos passes. Geralmente o Sousa tenta passes mais seguros, em alguns momentos ele pode arriscar alguns passes mais longos também, alguns passes de maior ruptura de linha do adversário, mas tu vê muitas vezes ele atuando como esse jogador híbrido. A função que o Jair faz hoje no Vasco, o Sousa vai fazer na equipe, e aí ele pode liberar o Jair para jogar como um camisa 8. E hoje o Jair vem jogando como esse primeiro volante. Essas são grandes características do Sousa. De novo, ele no meio dos zagueiros, vence muitos duelos, consegue disputar aquela bola e fazer um passe já para o seu companheiro, encontrando um homem livre. Duelos aéreos é a especialidade da casa. É difícil de você ver algum jogador vencer o duelo aéreo do Sousa. Até às vezes jogadores mais altos do que ele consegue se impor no jogo aéreo. E essa é uma das principais qualidades que ele tem. É um jogador que é bem atento, né? Essa movimentação dos meios adversários na região do entre linhas. O Sousa não é um volante tão saltador, não salta tanto assim pressão do adversário, pelo fato de ele não ser um cara tão rápido. Ele não é tão móvel assim, mas ele é um jogador que consegue vencer muito bem duelos. De novo, entrando entre os zagueiros iniciando a jogada, que ele consegue iniciar arrastando a bola, liberando espaço e depois encontrando a bola longa, que é outra grande especialidade do Sousa. De novo no jogo aéreo, muita imposição dele. É impressionante, cara, como o Sousa vence duelos aéreos. O Vasco vai ganhar muito, tanto na parte de marcar, na parte defensiva, quanto na parte ofensiva em duelos aéreos. É um jogador a mais para o adversário se preocupar. E outro ponto assim que a gente não pode se esquecer do Sousa é a questão da liderança.
É um jogador que tem isso desde o tempo do Racing. Ser um jogador líder dentro de campo. Olha só ele fazendo o terceiro homem e fazendo o time sair de trás. A bola bate nele, ele encontra um homem livre de primeira. Vai buscar esse passe mais vertical, o companheiro dele acaba não dominando. Mas é uma grande contratação que o Vasco faz. Recebe a bola. O Sousa não é um volante que tem tanto o giro para sair da pressão do adversário. Ele sai na maioria das vezes dessa pressão do adversário, que vem pelas costas dele, por meio de passes. Ele não é aquele volante que vai receber a bola, vai girar em cima da pressão e vai ficar de frente pro lance. Ele não é esse tipo de volante, por exemplo, que é uma característica que tem o De Ossa, que joga mais como um camisa 8. São características completamente diferentes. De novo, vencendo o duelo aéreo, o Sousa se impõe bastante fisicamente no jogo. Ele é um volante que tem um pouco mais de dificuldade de correr para trás, até pela morfologia dele, de ser um jogador mais forte, não tem aquela cintura tão malemolente. Mas ele é um jogador que compensa muito vencendo duelos e preenchendo espaço nesse setor do meio de campo. Geralmente o Sousa vai ver esse jogo de frente, então ele vai escolher o corredor que a equipe vai atacar. Ele vai observar aonde está a vantagem para o time. E ele é bom fazendo isso. De novo, ó, de frente, cabeça em pé. Observa onde dá a vantagem, trava um pouco o ritmo e consegue fazer o time bascular para o lado que ele quer. Fazer essa bola aí para o lado que ele quer. Então ele vai ter muita importância nessa construção ofensiva do Vasco. Ele não vai aparecer tanto com gols, com assistências, mas ele vai ter importância no início da jogada, na iniciação da jogada. É aí que o Sousa é importante. E de novo, muita imposição em jogo aéreo. Vence muitos duelos aéreos, é um jogador extremamente perigoso pelo alto. Fechando muito bem a linha de passe, ele tem uma leitura de jogo, uma percepção muito boa, jogando como esse primeiro volante. Tá pressionado, faz o passe mais atrás. Tem tempo, tem espaço, então ele consegue encontrar um homem livre para a equipe. Vai de novo ter a leitura perfeita do que faria o adversário, conseguir fazer o bloqueio desse cruzamento. Recebendo a bola de costas, o Sousa, cabeça em pé, mapeia e tem capacidade, mesmo com a perna ruim, de clarear a jogada para o seu companheiro. De novo, entre os zagueiros ele pode baixar, claro que ele pode também dar um passo mais à frente, depende de como está jogando o adversário, depende do momento da partida. Os jogadores são bastante móveis, não são estáticos dentro de campo. Mas ele faz muitas vezes isso, e aí depois consegue encontrar um homem livre. Pode ser com um passe mais longo, um passe mais cavado. Novamente, recebe a bola, levanta a cabeça, mapeia e encontra o passe para o seu companheiro. Então esse é o estilo de jogo do Sousa. É isso que você deve esperar dele. Não espere um goleador, não espere um 8 que vai pisar na área. É isso que você tem que esperar do Sousa. E isso ele vai executar muito bem, eu não tenho dúvidas. E agora eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre o Santiago Sousa e o selo de qualidade dele. Rufem os tambores, é um selo de qualidade ouro. É um jogador que chega pra jogar, é um jogador que chega pronto pro Vasco. Estranharia muito se o Sousa não conseguisse jogar bem com a camisa do Cruz Maltino. É um baita de um jogador. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!